Boa noite a todos. Vamos iniciar o dia final, né? Chegou o final dessa jornada, tão interessante, nessa nova modalidade, 2 vezes na semana, de uma maneira mais espaçada, né? Acho que depois os organizadores podem até comentar no final o que eles acharam. A mim me pareceu bastante interessante, permitiu, né, que muitas pessoas pudessem acompanhar. Então, eu vou iniciar as falas. I'm just telling them, Professor Claire, that because this was a different event, they chose to do it twice a week for 3 weeks. 3 or 4 weeks? 4 weeks, a whole month. But the meetings happening twice a week. And I believe it was quite interesting. It's a different model. We're trying different things during these times, and I believe it was very nice. So now I'll begin by introducing Viviana, and then later we'll go on to your lecture. Okay? May I please first apologize because I do not speak Portuguese. So I will listen and I will watch your slides and I will try and decipher. And when I present, I have to present in English, but I will do it slowly, hopefully with subtitles. Tiago's helped me with that, I think. And, you know, I've visited Brazil, of course, and it's a wonderful country. So my apologies because I speak only English. What can I say? Yeah. No problem at all. And I do know Margarita's work, so I'm very admiring of your professor's work. So, okay, I'll turn off the mic now. Ok. Então, vamos iniciar, né, o último dia da nossa jornada com a fala da professora doutora Viviana, Arqueologia e Separatismo, caso da Valcamonica na Lombardia. Antes da professora Viviana iniciar, eu gostaria de fazer uma pequena apresentação dela, né? Então, fala que a professora Viviana, ela se formou na Itália, com graduação em Letras Clássicas e pós-graduação em Arqueologia Clássica, pela Università degli Studi di Catania, né, na Catânia, na Sicília. Completou o doutorado dela em Arqueologia no Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, sendo tanto bolsista CAPES quanto FAPESP, é membro pesquisadora do LABECA, do Laboratório de Estudos sobre a Cidade Antiga, e faz o seu pós-doutorado em História com a professora Margarida, justamente, aí na Unesp de Franca, né, faz parte do G.LEIR de Franca, e está criando, né, junto com a professora Margarida e com o Tiago, o Lab.Arque. Né? A Viviana é especialista em arqueologia da Sicília e em numismática antiga. Então, Viviana, eu passo a palavra para você. Muito obrigada, Cristina. Vamos lá. Então, quando eu pensei nessa mesa de hoje, eu me perguntei do que eu posso falar, né? Alguma coisa que tenha alguma ligação com o tema, a temática da semana, né? Eu lembrei que, alguns anos atrás, eu tinha feito um trabalho de uma disciplina de doutorado, trabalho final, do qual eu tinha gostado, não tanto do trabalho, mas do que eu fiz, né? Eu fiz o possível, eu gostei de pesquisar sobre o assunto. Então, eu vou apresentar essa pequena pesquisa,
Não tive muito tempo para atualizar, mas espero poder fazê-lo mais para frente para uma eventual publicação. Arqueologia e separatismo, o caso do Valcamonica. A bandeira da Lombardia, que é uma região do norte da Itália, quando eu digo região, vou especificar. A Itália é um estado, uma república parlamentar dividida em 20 regiões, que são entes territoriais com poderes legislativos e administrativos. Cada região é dividida em províncias, distritos territoriais administrativos. Então, quando eu falo de região, é um território específico com limites administrativos específicos, né? Então, a bandeira da Lombardia, que a Lombardia é uma das 20 regiões italianas, foi adotada oficialmente em junho de 1975 e representa a assim chamada Rosa Camuna, que é essa bandeira aqui, em forma estilizada. A Rosa Camuna, antigo símbolo do Sol, está presente em muitos dos 300.000 petróglifos. Petróglifos é outra palavra um pouco mais específica, digamos, para dizer gravura rupestre, do Valcamonica, na província di Brescia. O sítio de arte rupestre do Valcamonica é o maior da Europa e a sua investigação começou na primeira metade do século XX. Desde então, a área se tornou cada vez mais importante para o estudo da pré-história europeia e desempenhou um papel altamente representativo na busca das antigas raízes das comunidades do Vale e da Itália do Norte. No final da década de 1980, foi criado o partido da Lega Nord, ou Liga Norte, seria em português. Mas eu vou falar o nome em italiano. Promotor da independência da Padania. Eu vou falar melhor daqui a pouco. Os temas das gravuras rupestres foram adotados, usados e abusados por ela, pela Lega, e os seus seguidores para divulgar ideologias e justificar intenções políticas. Esta comunicação, então, visa ilustrar a dinâmica que está por trás do movimento civil e político da Lega Nord e o esforço das instituições que se apelam à arqueologia para reconstruir o percurso da formação de uma identidade europeia comum a partir da história particular da Lombardia. Então, vamos ver esse fenômeno, né? O termo Valcamonica vem do latim vallis Camunnorum, che significa o Vale dos Camuni, com 2 N, mas hoje em dia é só com 1. O nome pelo qual os romanos chamavam os habitantes desse território. A maior parte do vale está incluído no território administrativo da província di Brescia e o restante na província di Bergamo. Então é dividido, esse é o vale, né, que se encontra nesse lugar da Lombardia, que é uma das regiões do norte da Itália. Essa é uma das imagens do vale, um lugar paraíso, né? Eu adoro a montanha, então é muito legal. Para mim é o lugar ideal onde eu moraria, apesar de não gostar muito do frio. E aqui é um das gravuras rupestres que são muito abundantes nesse vale. Vamos ver um pouco o contexto pré-histórico e histórico. A pré-história europeia narra a epopeia dos povos que se movimentaram dentro do continente, vindo dos vizinhos territórios da Ásia e da África. Então, um palincesto de tradições que plasmou a sua identidade. A arte é testemunha dos protagonistas diretos dessa história. As gravuras rupestres do Valcamonica têm uma gama de imagens abstratas e simbólicas, mas também de obras realísticas de caráter descritivo. A presença humana no vale remonta entre 40.000 e 33.000 anos atrás, durante um período de recessão das geleiras quaternárias.
Mas quando as geleiras se formaram novamente, vemos um hiato na presença de vestígios humanos até o final da última glaciação, que aconteceu 15 mil anos atrás. Entre o oitavo e o quinto milênio, grupos de caçadores frequentavam esse sítio do Valcamonica, nas estações mais quentes, e são eles os autores das gravuras mais antigas do Valcamonica, nessa fase, chamada seminaturalística, essas gravuras, esse tipo de gravura aqui. O elemento central é o animal de grande porte, e cenas que sugerem atividades de caça. O período successivo, o neolítico, entre quinto e quarto milênio antes de Cristo, foi caracterizado por migrações e movimentos de populações, cujas causas principais foram as mudanças climáticas da flora e da fauna, que transformaram o aspecto do meio ambiente. Parece que justamente nesse período estabeleceram-se no Valcamonica os antepassados dos povos que os romanos chamaram Camuni, Vennoneti, Triumplini, que eram grupos de caçadores que também praticavam a agricultura e a domesticação de animais. O estilo artístico das gravuras mudou drasticamente e o ser humano se tornou o tema central das representações. Então, aqui vemos, são representações esquemáticas, né, que narram a vida social, cultural, econômica desse grupo. Então, do lado de cenas de vida cotidiana, com, por exemplo, representações de animais domésticos, essa cena aqui, por exemplo, provavelmente representa um cachorro e um ser humano. Aqui é um carro com, né, dois bois, né? Então, bois, evidentemente, está representando uma cena de trabalho da terra, né? Trabalho agrícola. No final do Neolítico, as representações simbólicas, principalmente figuras antropomorfas, representando seres divinos ligados à natureza e à cosmologia, aumentaram e difundiram-se em toda a área alpina. As Alpes são aquela cadeia de montanhas que fica no norte da Itália e que separa a Itália, é a fronteira natural entre a Itália e os países que com a Itália confinam com a Itália, né? A partir de 2500 a.C. e na Idade do Bronze, ou seja, até 1200 a.C., os temas das gravuras sofreram mais uma modificação, passando o elemento central a ser o culto das armas e do espírito guerreiro. Isso aconteceu provavelmente porque a manufatura dos metais tinha atingido um bom patamar e trazido riqueza. Por isso, o objeto passou a exercer uma agência marcante no universo religioso e simbólico das populações. Na transição entre a Idade do Bronze e a Idade do Ferro, então entre 1800, o ano 1000 e o ano 800 antes de Cristo, verificou-se um longo período de mudanças climáticas, caracterizadas por um frio muito intenso. Isso provocou o isolamento dos vales alpinas. E, portanto, cada uma das populações que habitavam nesses vales desenvolveu características étnicas e culturais próprias, com tipologias diferentes, não apenas na linguagem, mas também na arte rupestre e na cultura material. Na Idade do Ferro, depois desses 2-3 séculos de isolamento, criaram-se pequenas tribos, frequentemente em luta entre si pela posse do território. Então, os petróglifos mostram cenas de batalha entre guerreiros armados, também são ricos em paralelos com a arte de outras partes da Europa, sinal do contato dos povos alpinos com as demais civilizações, principalmente os etruscos, os villanovianos, os vênetos e os celtas, que são as populações que habitavam essa área, né, da Itália e da Europa, enfim, até os romanos expandirem o território. Então,
Quando os romanos chegaram no Valcamonica, em 16 a.C., encontraram uma população com uma estrutura sociopolítica regida por chefes, articulada em um sistema de tribos, com uma organização hierárquica. A classe privilegiada morava em casas com estruturas de pedras, enquanto a maioria da população, que vivia de agricultura, caça e criação de animais, morava em cabanas de madeira. Pelas figuras rupestres e pelas pesquisas arqueológicas, sabemos que esta população, pouco antes do encontro com os romanos, usava carroças e o arado, conhecia a manufatura dos metais, comerciava com as populações vizinhas, produzia uma cerâmica elaborada e era capaz de escrever em letras etruscas. Os camunos tinham uma religião politeísta, com divindades que refletiam e representavam a economia e a sociedade de artesãos, agricultores, comerciantes e guerreiros. Essa realidade de pequenas comunidades que se governavam autonomamente reflete a imagem de grande parte da Europa, onde algumas confederações mais relevantes, como os etruscos ou os vênetos, estavam já adquirindo conotações políticas mais definidas. Este mundo tribal encontrou seu fim com a expansão romana, como eu estava falando agora há pouco. Na época do domínio romano, os vales padanos foram povoados por colônias celtas, provavelmente, mas parece que essa informação, enfim, não todo mundo concorda, instituídas pelos próprios romanos no âmbito de reformas agrárias e administrativas. Isso que eu falei até agora, só para contextualizar, né, para dar uma ideia, uma imagem dessa cultura, desses camunos, né, do qual a gente vai falar daqui a pouco, eu. No começo das investigações no Valcamonica e no Valtellina, que é um outro vale perto, a arte rupestre da Lombardia era considerada como uma manifestação da época celta, pertencente aos últimos séculos antes de Cristo. Depois de 50 anos de pesquisa arqueológica, essa visão está ultrapassada. E podemos distinguir períodos diversos e uma sucessão de horizontes culturais do final do Paleolítico até a chegada dos romanos. Por meio da reconstrução da história regional da Lombardia, conseguimos entender melhor a formação da civilização europeia. Com a anexação ao território romano, a civilização camuna perdeu a autonomia administrativa e, com ela, o sistema simbólico que estava à base das representações das gravuras rupestres de idade pré-histórica. Mesmo assim, ainda em época romana e medieval, os habitantes do Vale não perderam o hábito de gravar imagens representativas. Ao longo do tempo, os petróglifos foram esquecidos e escondidos pela vegetação. No começo do século XX, um eminente estudioso local de Brescia se interessou pelas gravuras. Então começou a estudar, mas começou, né, a estudar essas gravuras e a partir desse momento o interesse por parte dos estudiosos da Europa inteira que se ocupavam da arqueologia da história pré-histórica cresceu. Nos anos do nazismo, o professor Franz Altheim e a assistente dele, Erika Trautmann, da Universidade de Berlim, foram no Valcamonica em busca das origens dos povos arianos. Eles publicaram vários artigos para demonstrar a tese da origem indo-germânica dos povos alpinos, usando a arqueologia do Valcamonica como instrumento apologético da raça pura. Então, começamos por aqui. Coitados desses camunos. Depois da Segunda Guerra Mundial, a pesquisa arqueológica no Vale foi abandonada até os anos 50. Quando o maior estudioso dos petróglifos do Valcamonica, Emanuele Anati, iniciou um projeto de estudo e valorização do sítio. Então, indo agora ao que interessa.
Então, vimos um pouco essa civilização muito antiga, que despertou o interesse de estudiosos da Europa inteira, e que é um dos sítios mais importantes de gravura rupestre europeu, incluído na Unesco. Se não me engano, deixa eu ver, desde 1979. Vamos falar um pouco agora dessa Lega Norte, né? No começo do século XX, o termo Padania indicava uma região geográfica, então tem diferença entre região geográfica e região que eu falei no começo. Tem a região italiana, que é uma região administrativa, com os limites da região bem definidos e digamos, legais, né? Estabelecidos, legalmente estabelecidos e bem definidos, e a região geográfica normalmente é um território mais ou menos extenso, com características físicas, geográficas físicas homogêneas, e que tem em si, hospeda, digamos, os habitantes dessa região tem uma ligação cultural, de hábitos, de crenças, que os acomuna, né? Por exemplo, a Palestina é uma região geográfica, não existe a Palestina como Estado, né? Nunca existiu o Estado institucionalizado. Tem muitos outros exemplos. No Iraque teve, qual era aquela outra região geográfica? Bom, eu não vou, os curdos, né? Eles moravam numa região geográfica que era considerado o território dos curdos, né? É aí que eles travaram guerras justamente por questões de território, enfim. Tem outros casos semelhantes também. Então, a Padania é uma região geográfica que corresponde, estamos falando no começo do século XX, né, o termo Padania indicava uma região geográfica correspondente ao território italiano ao norte dos Apeninos. Então, essa parte aqui. Em 1989, criou-se o Partido da Lega Nord, movimento político independentista que reunia todos os pequenos partidos populares regionais, Lega Veneta, Lega Piemonte Autonomista, entre outros, que surgiram e se multiplicaram na década de 1980. Os autonomistas da Lega Nord afirmavam que grande parte da Itália setentrional e centro-setentrional está habitada por povos distintos por idioma, hábitos, tradições e história, chamados nações da Padania, distintos do resto dos italianos, eles querem dizer, né, dos outros italianos, que fazem parte de um único povo padano. Segundo eles, os padanos foram obrigados a participar das lutas para a unificação do Estado italiano, no século XIX, e, consequentemente, a fazer parte dele. Portanto, advogavam a separação das nações padanas da República Italiana e a criação de uma república federativa da Padania no respeito das diferenças e peculiaridades de cada uma dessas nações. Em 1994, o Partido da Lega Nord apresentou-se às eleições administrativas ao lado dos partidos de centro-direita, liderados por Berlusconi, e conseguiu se tornar uma força de governo no Parlamento. Em 15 de dezembro de 1996, Umberto Bossi, que era o líder dessa Lega Nord, fez uma declaração de independência. Nós, povos da Padania, solenemente proclamamos: a Padania é uma república federativa independente e soberana. Nós oferecemos um para o outro, como mútuo compromisso, nossas vidas, nossos bens e nossa sagrada honra. A proposta da formação de uma República do Norte não encontrou realização na prática
e o líder do partido, Umberto Bossi, resolveu mudar a estratégia política e propôs a modificação da própria Constituição italiana para criar uma república federativa. Em 2006, portanto, houve um referendo constitucional para promover essa reforma. Esse referendo foi reprovado pela população italiana e o projeto foi abandonado. Para quem não tiver muita familiaridade, o referendo é uma forma de voto direto da população, ou seja, o povo é chamado para falar sim ou não para que aconteça uma modificação na Constituição. E os italianos votaram não, que não estavam de acordo em transformar a República Italiana em República Federativa. Então, o projeto foi abandonado. Não obstante a Padania não seja um Estado independente, os secessionistas promoveram ativamente a sua concepção como entidade política por meio da criação e manutenção de estruturas e órgãos representativos das nações da Padania. E também por meio de iniciativas esportivas e sociais. Então, eu esqueci de colocar imagens, porque teria sido simpático. Por exemplo, tem meios de informação como a rádio Padania Libera, o jornal La Padania. Existe um time de futebol que participa aos torneios organizados pelos estados que reivindicam a independência, como o Tibete, por exemplo. Um concurso de beleza, Miss Padania, e uma competição ciclística, il Giro di Padania, que substituía o Giro d'Italia, que é das competições de ciclismo mais famosas no mundo. O brasão da bandeira oficial da Padania é o Sol das Alpes, é esse daqui. Verde em fundo branco. É um símbolo muito antigo, usado em várias partes da Europa, seja como decoração, seja como, de fato, um brasão. A Lega Nord o adotou nos anos de 1990, segundo uma interpretação política. Então, as 6 pontas representariam as 6 famílias etnolinguísticas da Padania, que são o galo itálico, o vêneto, o tirolese, o friulano, o ladino e o occitano-arquitano. Não sei como traduzir, eu acho que eu não traduzi, porque acho que não tem tradução em português dessas palavras. A região Lombardia, por sua vez, escolheu como brasão a rosa camuna, né? Símbolo estritamente ligado à sua antiga história. Este símbolo, presente nas gravuras do Valcamonica, está ligado à cosmologia e à esfera ritual do povo camuno. O mais antigo morador da região é autor das gravuras rupestres, que atribuíram à Lombardia uma grande importância no contexto histórico-arqueológico europeu. A consciência desse rico passado está bem presente entre os independentistas, que se apropriam de nomes e símbolos dos camunos e, erroneamente, dos povos de tradição celta com sua linguagem. Existe, assim, entre os padanos, um difuso desejo de se reapropriar do passado por meio da sua simbologia, da herança linguística, evidente na toponomastica e nos dialetos locais, dos aspectos culturais particularmente presentes na vivência do território. A ligação às montanhas é um dos aspectos mais ressaltados, visto como evidência de uma continuidade sem emenda do estilo de vida desde tempos antiguíssimos. Os que se definem padanos, principalmente os que moram nos centros menores e mais isolados, realmente percebem certo desconforto e, consequentemente, carregam uma incapacidade a se conformar às mudanças do mundo contemporâneo, que tende à globalização e ameaça achatar as peculiaridades das culturas. Não sou eu que falo, né? Tem textos, eu vou ler um trechinho aqui, de um texto de um desses independentistas. Para os nossos fins,
o que nos importa é, sobretudo, conhecer, ou melhor, reconhecer, o que nas formas da paisagem, nas tradições, nas tipologias dos assentamentos, nas formas arquitetônicas, na toponomástica, na cultura popular, reflete uma linhagem étnica que se possa identificar. Além disso, nos interessa conhecer, reconhecer a linhagem étnica do nosso temperamento, da nossa psicologia coletiva e talvez no profundo também da nossa espiritualidade. Então tem esse profundo ligação profunda dessas pessoas com a montanha, eles não se reconhecem realmente com o restante da população italiana. Eu vou pular umas partes aqui. Vamos lá para... aqui esqueci de mostrar. Essas, por exemplo, são imagens que mostram, né, essa apropriação dos símbolos comuns por parte desses movimentos independentistas. Então, aqui, esse é o que eu gosto mais. Aqui tem esse manifesto dos jovens camunos, né, que eles se autoproclamam camunos, com o símbolo, né, da Padania, Asterix e Obelix, que são bárbaros, celtas, galos, são galos, né, mas, enfim, então celtas. E esses desenhos das gravuras rupestres que representam, obviamente, guerreiros, né, em luta. E aí, só lendo aqui, dá para ver, enfim, um pouco quais são os valores, né, desse povo aqui, por exemplo, música, dança, animação, maravilhosas garotas de programa. Praticamente, bom, aqui fala di programma no, peraí, ragazza immagine è a garota super bonita che só fica lá meio pelada, se exibindo para o prazer dos olhos masculinos, né? E aqui temos os Asterix e Obelix que estão plasmando o símbolo da Padania. Então, aqui vamos à parte um pouco, diria divertida. Em 1996 foi instituído o rito dell'ampolla, que seria o ritual da ampolla, né? Ampolla. Supostamente de origem celta. Até 2011, todo ano as nações padanas se reuniam em Veneza para celebrar o movimento para a independência padana e verter a água do rio Po contida numa ampolla, nas águas da lagoa. O rio Po percorre horizontalmente de oeste para leste o Vale Padano. Ele constitui um marco na paisagem, assim como os numerosos lagos subalpinos, e representa um dos recursos da área. No patamar sagrado do ritual eu errei aqui, escrevi galheteiro não é, errei, é da ampolla mesmo. E os padanos reafirmavam a sua identidade e recriavam uma ligação ancestral com o território, uma forma híbrida de espiritualidade que une o rito pagão à tradição católica, religião efetivamente praticada pela maioria da população. Como em muitas outras comunidades, a ligação com o território se expressa em formas rituais, que fortalecem os laços sociais numa identificação coletiva com a natureza, que se torna um espírito, uma divindade a ser respeitada e homenageada. Nesse caso é o rio Po. Aqui, né, as imagens falam por si só. Aqui é Bossi, que está vertendo a água do rio Po na cabeça do gênio do filho dele. E aqui os padanos com chifres de guerreiros celtas. Então, a Padania está procurando uma legitimação cientificamente e historicamente válida da sua ideologia separatista, numa contínua resistência ao Estado por meio de atos de provocação que frequentemente se manifestam
infelizmente, em intolerância e em uma linguagem obscena e ofensiva. A partir do final dos anos 1960, muitos italianos do Sul foram trabalhar nas regiões, nas indústrias da Itália do Norte. É ali que nasceu esse conflito entre italianos do Sul e do Norte, porque realmente eram duas realidades muito diferentes. Eu às vezes, eu sou italiana, então as pessoas falam, vocês europeus são assim, assim, assado. Vocês europeus, nada. Tem enormes diferenças entre europeus, mas dentro da Itália, eu às vezes falo, não, eu não sou italiana, eu sou siciliana, porque realmente a gente é muito diferente, tem muitas diferenças entre norte e sul da Itália, né? Provocou, então, esse encontro entre povos do norte da Itália e povos do sul da Itália provocou as primeiras manifestações de intolerância e racismo e passou-se a definir o povo do sul da Itália, no dialeto lombardo, terum, que seria vulgarizado terrone. Terrone quer dizer a pessoa que tem uma ligação com a terra, que trabalha a terra, o contadino. Cris. Jesus, gente, esqueci como é que fala contadino em português. A pessoa, o trabalhador da terra, né? O trabalhador agrícola. O trabalhador agrícola. Bom, gente, deu um problema aqui no meu microfone, desculpe isso, campesino. Obrigada, camponês era a palavra que eu estava procurando. Oh, Jesus, obrigada. Deu um branco. Para falar 5 minutos. Tá bom, obrigada. Eu estou terminando. Obrigada. Então, houve esse conflito entre norte e sul. E aqui dá para ver, é interessante também essas propagandas, né? Essa é terrível, né? Estão pedindo para votar para a Lega Nord, e aqui está escrito, vocês estão vendo a tradução, imigrantes clandestinos, tortura-os, é legítima defesa. Aí na segunda, sim à polenta, porque a polenta é uma comida típica do norte da Itália. Não ao cuscuz, no caso é o cuscuz marroquino, então se referindo às populações do norte da África. Aqui, outra apropriação cultural, digamos assim, né? Outra apropriação indevida. Esses povos do norte se reconhecem com os indígenas da América do Norte. Loro hanno subito l'immigrazione, eles sofreram a imigração, agora moram nas reservas. Pense nisso. Então, esse é mais um exemplo de apropriação dessas comunidades indevidas, digamos assim. Hoje em dia a Lega mudou rumos. A partir de 2012 o partido cancelou o nome Nord, da Lega Nord, agora é só Lega. O líder da Lega é esse indivíduo, é Salvini, Matteo Salvini, que cuspia na bandeira italiana e hoje em dia faz totalmente o contrário, né? Primeiro falava, no começo da carreira política dela, falava primeiro vem os italianos do norte, primeiro vem o norte e depois os italianos, agora são os italianos. Então, o inimigo comum mudou, porque o problema não são mais os cidadãos do sul indo trabalhar no norte da Itália, mas são os imigrantes em geral, todos que não são italianos. Então, o partido foi cada vez mais para a direita extrema. Então, esqueceram dessa ligação, né? Não é mais interessante, na realidade, essa ligação dos povos padanos com
os caminhos, né? Então, eu vou encerrar aqui. Eu fiz esse apanhado eu dei esse exemplo, né? Tem muitas mais coisas sobre as quais falar. Aqui tem uma bibliografia também sobre os petróglifos, e aqui vários websites com, né, notícias sobre a Lega Nord, o percurso da Lega Nord, etc. Mas, enfim, eu acho interessante, né, eu achei interessante mostrar essa realidade da Itália, que talvez não todo mundo conheça, e como sempre, né, quando a gente está, sempre, ou pelo menos a maioria das vezes, quando tem esses movimentos de grupos que se declaram independentes, que se declaram diferentes, como eles sempre vão procurar justificação do discurso presente no passado. Então, a importância da história da arqueologia para essas pessoas, ainda mais a importância, como é importante para nós, profissionais da área, digamos, manusear de uma forma correta essa ferramenta, né, que temos, que é o estudo, a pesquisa do nosso passado. Muito obrigada, Viviana, pela excelente palestra, extremamente interessante. So, Claire, now I'm going to introduce you, and I'm going to speak in Portuguese so that people know a little bit more about your amazing work, and then I'll give you your space to speak. Bom, então eu gostaria de apresentar a professora Claire Smith, da Flinders University, na Austrália. A professora Smith é arqueóloga, pesquisa, como ela coloca, né, no site da universidade, uma frase que eu achei poética, muito bonita. Então, ela pesquisa os padrões do comportamento humano para interpretar o passado, entender o presente e imaginar o futuro, né? Os materiais que ela analisa variam de arte rupestre, estátuas e monumentos, a memoriais, túmulos e redes sociais. Tem trabalhado com a comunidade aborígene de Barunga, no território norte, todos os anos, desde 1990, e com o povo Nadjuri, do sul da Austrália, desde 1998. O professor Smith já publicou mais de 16 livros, mais de 180 artigos, em espanhol, em catalão, em árabe, em português e até em japonês. E é a editora da Encyclopedia of Global Archaeology. Ela foi 2 vezes presidente do Congresso Arqueológico Mundial. E em 2018, o Instituto Real de Antropologia concedeu à professora Smith a medalha Lucy Meyer e o prêmio Marsh, por pesquisas de sustentabilidade com comunidades aborígenes australianas, né? Claire também ocupou cargos como professora visitante por 1 ano na Columbia University em Nova York e na University of Newcastle. Além disso, ela foi bolsista também na África do Sul, nos Estados Unidos, no Japão, em várias outras universidades. Então, ela tem essa preocupação muito grande com o que a gente chama de uma arqueologia mais aberta, né, que traz as comunidades para o centro. So, Professor Claire, I give you your speech. Thank you very much. Thank you for that long introduction. I heard the occasional word, I thought, oh, he's talking about this or this.
I'll try and get this to present now. So I'll go on to present, and hopefully it will all work perfectly. I don't know. But as we all know, because we all live interconnected lives with technology, the chances are often high. It's working. The chances are often high that it won't work. Okay. That's great. Thank you. So I'll try and chop them up. I learn Japanese once a week, so that's the one thing I do that's neither Italian nor Portuguese. But okay, I'll just see if this is no. Yeah, we're there. Okay, I think that will do. I think that's as much as covering my screen as I can get without it. Is the subtitles working? No. Not yet, Claire. You have to go for the button at the lower bottom left, I think. I've got them working. I can see them working on my screen when I look at you, but when I go to the talk, they're not. Can you guys see the subtitles if I go back to the talk? Go for the talk. Try to double click the bar there. If we can see. Which one? At the top? Yes. You mean, or at the top? I think we're good to go. But okay. So it's not. Sorry, Tiago. Just give me a second because it's not in properly in SlideShare. Just give me. Is that better? No, maybe. Yes. Yeah. Okay. I'm sorry if the subtitles aren't working. They were working for us last night, but we can't. Here we go. You're right. Okay. So this is where I work. I work in a remote area of Aboriginal Australia with beautiful country and with interesting people. And we go swimming here. That's really why we go there. The place I work is the Barunga Woogala communities in Northern Australia. You can see here. And Adelaide, where I live, is here. And every year, somewhere down here, and every year we drive here to here, and we drive 3,000 kilometers to get into the field. But of course, Brazil is a very big country, so it's not so amazing for Brazilian people. But in Europe, that's a long distance. That's my favorite picture, going into the community, not far off the community at the end of that 3,000, at the end of a day. Okay. I am going to talk about teaching and research. This is a research article about how COVID-19 is, how the lockdown that we had for COVID-19 affected the communities that I work with. But I will talk before that about the field school that I run every year. And then I'll come back to the research. Aboriginal Australia is a little bit like Europe. It's very diverse. So you can see here the different language groups across my country. So what happens in one place, say the rules for one place or the cultural rules may be different in another place. These are the language groups I work with. Barunga is here, down here in the blue, near Catherine, Northern Territory, you can see the here. And Malpom people, really,
are from this country, and the language group comes down here. There was movement around in colonial times. Here's some of the country that I worked in. I work with families. I do a lot of work with children, really, and grown-ups. But if you're working in a small community, the community of Barunga has maybe 250 people. The community of Wugala has maybe 600. You're working with families because the kids come along, they're all part of it. I'm working in gendered landscapes. So there are areas where ancestors left their body in the ground. So this is an important site. This is not it is sacred, but it's not secret. And this is the breast of an old lady. And she was traveling, and some things happened in this place, and that is her breast in the ground. And she still exists. She still lives in the land somehow. So there is a sense of a living landscape. And this is different to a more Western idea of an inert landscape that you can act upon without the landscape fighting back in some way, I suppose. This is a rock art site. This is where all the owls in the world come from. So these here is the rainbow snake, which is a creation being. Oh, sorry. And that's the snake vomiting up the owls. So that ceremony that happens there is an increased ceremony, and that helps keep all the owls in the world reproducing and healthy. OWLS. Gendered worlds, women make baskets, and you can see these baskets and mats that are made by ladies. Men don't normally do that. Men normally do painting. Women rarely paint. So when I first went there, I wanted to work with female artists, female painters, and I would say, can you please introduce me to the female artists? And people would say, men paint, women make baskets. And I think, okay. And a week or two later, I'd say, can you please introduce me to the female artists? And they would say, men paint, women make baskets. So I'm not very clever. So I had to be told many times until I worked out that men paint and women make baskets. So the society I work in is very sexually segregated. Women and men are much more separated than in Western society. And there's a whole lot of rules around how you can act when you're working there, as a young woman, as an older woman, as a young man, as an older man. So your role and how you can interact with people will change through time. This is men making didgeridoos, which is a musical instrument, and they will paint them. And this is my husband and some of the people we work with, and we've been fishing, and we're cooking fish and eating fish. Okay, this is the aims of the topic that I teach. So I'm going to talk about the teaching first. And really, in Australia, if you want to do archaeology, if you want to get a job in archaeology, you need to be able to work with Aboriginal people. And it's really important to be able to understand how to be polite and understand the controls over your
over your work that they will expect. So consultant archaeologists, they might do, even the ones who want to do historical archaeology, they will still end up working in Indigenous archaeology because that's where all the work is. So mainly I'm wanting people to kind of experience living on country and learning from Aboriginal people. And they're the kinds of things that I hope that they will get out of it. And just, you know, they'll do recording of rock art sites or graveyards, they'll do some oral histories. And that's us. Yeah, Jacko is my husband. There's in 2 photos, lucky man. On the right-hand side are kids making soap. There's a tree there that makes a kind of soap. Rachel in the left is a teacher, bottom left. Up the top is her sister Wendy, one of the students from the field school. And Jocelyn in the middle, who's made all that damper, that's homemade bread. And the Jungai, who's the senior custodian, male custodian, Guy Rankin, is there with my husband and dog. Okay, so this is us. We're at a rock art site. Jasmine, who's taking a photograph of me, taking a photograph of her, is a young girl from the community who has come down and she is studying archaeology now. On the left-hand side is a rock art site that we're recording. On the right-hand side, we have a news team coming down to record the work that we're doing on graveyards. They came from Darwin. So we're recording graveyards in the community. A lot of the work, particularly the field school work, has to be what the community wants. And so I talk to them and and now they know how archaeology works after 30 years. Then they'll say, well, we want this graveyard recorded or we want that recorded. And that's in the field. That's all of us in the field. That's the top right-hand corner is how many people it takes to get a passport for that young man, Adam. The amount of, so you end up doing a lot of community work that is not strictly archaeology, but it makes the relationships work and it's reciprocal. So people do things for you, they do research for you, work with you, and then you do things for them and help them. And you can see here we've got a woman outside, a sign, ladies at a men's toilet. We have to use public for toilets and showers. And I think in that year, the women's toilets weren't working. So my point here is that people who want to live in a motel shouldn't really come on my field school because they will be traumatized. And this is learning in the field. That's Martin Warps on the right-hand side, down the bottom, and Joe Watkins, who's a Native American, talking in the field. Carol Ehrlich at the top. The first thing that people learn about is just how sophisticated the social system is. And I think the point of this slide too is that Aboriginal people don't speak English as a first language, but they certainly live in an interconnected world. They understand that I'm talking about them now. They understand that I'm talking to people in Brazil and maybe Laos, and maybe Italy, and maybe some other countries. So they're not uninformed. They understand how the world works. The fact that they don't speak English doesn't mean they don't know how the world works. The fact that they live in a remote area doesn't mean they don't know. The society is based on two moieties. Everything is divided into Dua and Yuricha. So the land is some Dua land, some Yuricha land. People, I'm Yuricha, my husband is Dua. Children, animals. Then it's divided into sections. Then it's divided into subsections. There's 16 subsections. So one of the big things that students learn is how sophisticated this cultural system is.
It's got 16 and there's lots of rules. So I am Bungan here. I can only have two. I can only marry Gamarang or Wamut. Can't marry anyone on this side because you have to marry across colours. And these are rules all really around incest, finally. And there's only two of those that I can marry, Gamarang and Wamut. And these are some of the diagrams that we've made. This is the Jawan system on the left and the Malpon system on the right. Wow, complicated. So people get skin and then they have to work out how they're allowed to interact with everyone, and they will be tested on it. Who's your mother? Who's your father? Who's your uncle? Who's your poison cousin? Students make a field journal. So this is where we live. We've got a little hut here, which really is just store stuff. We have a fire out the front and we have a tent over that way. And this is at a rock art site. Some of you will recognize Inés Domingo Sanz from University of Barcelona and Didac Rahman from Valencia. So that's us. And they do blogs before, during and after, and I'll come back to that. There's a mark for participation and teamwork, and they have to produce a community product. They have to produce something for the community that people want. So they come into there for a week. At the beginning of the week, they know no one. Sometime during the week, they have to find someone who wants to work with them individually. And there are lots of Aboriginal teachers, so really it is one-on-one teaching. And then they have to produce a product for the community. A typical day does not exist. People get up at various times. I'm usually around 9. We maybe leave around 10 into the field. If we tried to go any earlier, people from community wouldn't come with us. That's not how they live their lives. And rather than be the white person who says, I've got a lot of money coming into a community, we need to get out early, I'd rather be the white person who says, you're living a more relaxed life than me, maybe I should follow your example. Daily chores, so we have to do all these things. Students are aware of that, and there's lots of, they're given, we have a cooking crew, a cleaning crew, a spruce crew. And here are some quotes from students. They get 3 blogs, one at the beginning, one in the middle, and one at the end. So these are their hopes and fears at the beginning. And you can hear different people saying, you know, what is archaeology for me? It's about personal growth. That was good for him. Is this university gig my midlife crisis? That person is now doing a PhD. Some people just interested, you know, want to learn new things. And this is what people are saying at the end. You know, so it's so they're really learning skills, but they're learning from Aboriginal people. So my job is really to make sure it all works. My job is to kind of put people together, troubleshoot in case, you know, if I see anything that somebody might be making a mistake in some way, offending someone in some way. You know, some people have never, they're young, some of them, and they've never left home. So they, you know, and never camped. So for those people, that can be traumatic. One of the big lessons is that the traditions are living traditions. So this is Jack Chatham and Paddy Fordham, and they're producing rock art there. Okay, so I'm going to go on to the research now. So this is Glenn and Wamutjan, Bulanjan and me. And we're looking at the computer again. And we're doing research on COVID-19, but because
we really couldn't go back into community last year. I couldn't go there until early this year. Then I've been doing interviews over the phone. And so we've been doing regular interviews, which at least collects the information and keeps us in touch. One of the things about the research is there's a lot of control over it. So you have to get permission to do the research. Selection of Aboriginal colleagues is really done by the senior traditional owner who tells you who to work with. And there's lots of information and lots of sites that I can't access even after 30 years of working in the same community. When I publish, people will look at it and make sure that there's nothing there that might hurt them. So they have control over publication and the dissemination of results. So often, or usually, if we go to a big international conference, then some of the community people will go with me, and we'll present together. Okay, so there's very little COVID-19 in Australia at the moment. I don't know, no more than 5 or 6 cases in the whole country. I think maybe 20. And they're all in quarantine in hotels. But this is last year, about this time last year, actually. And you can see all that grey area was locked down. So people from Barunga would try and go into Catherine to shop. They couldn't. There was a policeman there and a big barrier to stop you going in. So you were kept there. And so we talk daily, like literally every day. I talk to somebody from the community. And while ideally, you do get one-to-one research is lovely to be with people, but if you can't be there, then you still have, and the relationships developed in slightly different ways. And in some ways, some relationships became a bit stronger because I would talk to people more. Or they would call me when it suited them rather than me trying to work out a time. And then really the pandemic kind of slowed down. We were worried about it, and then kind of, like I don't think there's been one case in the Northern Territory. And so Aboriginal people took their research in their own direction, in the direction they were interested in. And what they're interested in is day-to-day life, family genealogy, the graveyard, new graveyard that was found, a colonial graveyard. And talking about surviving being poor. Everyone lives on government money. There's really no jobs there, hardly any jobs. So it's a challenge to get that government money to stretch. Here are some of the material that was produced for communities. 6 boomerangs distance, 10 footies, 5 sea turtles. And what we're trying to do in our research is to kind of have a research design where the Aboriginal knowledge goes outwards to these other things rather than it always being impacted upon people. So we're trying to reconceptualize the role of field researchers as two-way conduits of knowledge. So people are working as community researchers and getting paid for it. So what I might say, well, what are people thinking about vaccination now? And they'll say, oh, well, I've heard this, I've heard that. One person said, we don't trust the government, and some people think that the government is going to put a thing under your skin so that they can track you. So people will go out and talk to other people, and then we'll talk about it as research, and people will be paid for those phone conversations in the same way they're paid if we do an interview in community. This is what Guy Rankin said, and that's Adam McHale with him. He said, this is at the beginning, this is April last year. Phone call, you on that side, us on this side. We need that too. We want to know what's happening. So when they were being locked down, they were worried about being cut off from everyone and not knowing what's going on.
So the phone was helpful for them because they could say, you know, what's happening out there. They can't get out there physically. They watch it on television. Watched Donald Trump at the time. And that's at the turnoff where we would normally go into town, and you can hear policemen at the turnoff all day, all night to make sure people don't come in and people don't come out. Some people thought that was a good idea. Some people didn't. People were worried about food security, you know, because the shop literally ran out of food and everyone's literally not allowed to go into town. That problem was solved, but when we were running out of, I don't know, toilet paper, material, some foods down here, the cities got served first, the remote communities got served last. People have power cards, or have power, you have to pay your power in advance, and people often run out of power. So one of the ways in which I pay people, which has come out of this research, is people will say, okay, can you pay for the power? Can you put on $50 power onto my house? And then I will phone up, and my credit card is held at the local shop and they will charge my card. Not my personal credit card, my university credit card, because I'm not saying sometimes I do pay myself actually, but it comes from the grant and it's part of how that grant was approved. One of the things is that we have a basics card, which at the moment it only applies to Aboriginal people, though the government is thinking of rolling it out to other poor people, which is discriminatory. And you pay for things with a basic card. It means that instead of getting money if you're on a pension or on a government money, half of it has to be bought on food. And then pandemic planning, we're working with Royal Foreign Doctor Service to try and work out what would we do if we did have a pandemic, if it did happen there, where would people isolate, how would we get them out, would people get on the planes? And Anne-Marie Lee, who's the chairman of the Aboriginal Health Service, said, Dr. Mob, come here, but you can't lock people up for 14 days. People won't do it. Countrymen will jump fence over fence over fence. Or I might send people away to Howard Springs, far from their family, which is Darwin. We understand that COVID has to be controlled, but there are other solutions. And some of the solutions that the community like is going out camping in the bush. We want to work out the answers ourselves. The learnings from the project, that's Nell Brown, who is this, the senior female Jungai, senior female custodian. Own innovations and solutions. People do have a desire to connect to the outside world. They are concerned with food security, and that's really come out, the importance of family, and they're very concerned about racism and discrimination. Okay, I'm getting towards the end now. I just wanted to make a point about an archaeology of engagement and there's two approaches to that, which is, you know, directing issues such as repatriation, nationalism, and so forth. The other way is through case studies such as my own, which are grounded in and shaped by engaging with the interests, what the community wants. So the community shapes some of the work you do. And there's a matter of trust. And this is a quote from Ken Isaacson and Stephanie Ford, who says, for Indigenous people, trust can only develop through time. And what Ken said is, and what Aboriginal people often say, they hate it when we come and we work with them and you become close. And part of the ethnographic method, in a way, is to bond with people you're working with, but then we go away and we just kind of drop them, you know, and they hate that. Or we go and work with another Aboriginal group who might even be people they don't like. So what they're looking for are long-term relationships of trust. And then, as part of that, what Ken says is you become vested in, you get a vested personal interest in them, and then you want to help the community as part of an engagement. And so you want to do more than just go and do your research. And what he's saying here is, whose future are we talking about? Indigenous people, archaeology, you know, who are we actually talking about? And so they're saying that the development of long-term relationships of trust are essential to the future
And that's certainly, I only really work with 2 Aboriginal groups, one in the Northern Territory and one in South Australia. So that's the way that I've developed, because I was taught by this community. There's a reciprocal thing here. This is actually in my driveway, just outside. Rachel and her 3 children, and then another one came later. Her daughter, 2 sons and a grandson came and lived with me for a year, and then another 2 years lived close by, and then Adam lived with us. The 2 young ones lived with us for 8 years, and they went to school down south. So part of the what people want is they want you to give back to them. So if we visit them on community, they want to be able to visit us. And that's the story that I wrote about Rachel getting a whole heap of children a better education, getting them, that's us camping again, or eating. Yes, very good thing to do. And that is the end of my talk. Thank you very much. Thank you so much, Professor Claire, for the amazing talk. I think we have a lot to share, more than to. So, bom, pessoal, agora eu vou, então, abrir para a discussão. Aqui vocês podem tanto levantar a mão e falar, colocar a questão, ou escrever aqui no chat também. Eu estou aqui controlando e vou traduzindo. Well, I have a couple of questions for Claire, if I may start. Claire, when you showed that map of the Aboriginal communities throughout Australia, we can see that close to Darwin, you have a lot of diversity going on there. And the group seems to, the territories get bigger in the middle of Australia. Is that so? Or it just happens that we have more, we know more about the region around Darwin, and that's why the map has a lot of diversity? No, it's absolutely true. And I think the diversity is related to the environment and the richness of the environment. So the central areas, where they're very big areas, they're big desert areas. They don't support very many people. Like some of them, you've been to that country, Tiago. I mean, that stony desert, how much people is that stony desert going to support? So you need a lot of land to support people, but in the fertile areas, you only need a little bit of land. And so people stayed in there. They didn't have to move around as much in fertile areas, and they stayed there, and then other groups. So the distinction, the barriers between them, there was less need to share resources too in those fertile areas, whereas in the desert areas, you really need to share resources. If you're having a bad year, you really, really, really need to get to your neighbour's country to be able to survive. I see. That's interesting. I imagine that in between the different Aboriginal communities, they have like different levels. How do you rank Barunga? Like, is like a rich community, not so rich? Oh, we're not so rich, but we're very rich in culture. Yes. And we're rich in family, but no, the average income there is terrible. You know, maybe $250 or $300 a week, you know, which is here very, you know, it's not very much. And food in the shop is expensive because it's a remote area. So people are routinely hungry every week. So one of the things that I'm
because people have been talking about, people have been calling up and saying, can you get some food? They want to go to, you know, no, I'm hungry. They just text me and say, I'm hungry. And then we might do a short interview, a talk. I might pay for the food straight away, but then we might do the talk after. And I'm interested in doing a little bit more research on how often are people hungry? And that's really personal research, which you can't just go into a community and do that. But I think when I go up this year in June, I'll talk about, can we do a survey? Can the community researchers do surveys of people asking, have you been hungry in the last week? Have you had a night where you didn't have food? So people will say, we got no food, not even Weet-Bix. And I don't know if you have Weet-Bix where you are. Probably not. You probably eat much better foods. But Weet-Bix is kind of famine food in a way. You know, it's like a breakfast food, but it's good for you. All right. I'll just say something in Portuguese. I hope you don't mind. Eu tive a oportunidade de ir com a professora Claire lá para a comunidade de Barunga. É super interessante. A sociedade aborígene é extremamente complexa. A gente viu um pouquinho dos diagramas que a Claire mostrou. E a base deles, eles dividem tudo entre claro e escuro, né? Agora, é um pouco difícil a gente fazer essa transição, mas a arqueologia é uma forma de pensar e uma forma de agir. E a gente tem essa relação entre o universo imaginado, o universo cultural e o universo material. Então, tem coisas que parecem besteira, parece que não tem consequências, mas, né, assim como o bater das asas da borboleta lá pode causar um furacão. Então, por exemplo, eles têm uma regra de que se você não quer que o seu marido esteja perto de você, por qualquer motivo, você corre para a casa da sua mãe. Mas você tem que casar entre comunidades diferentes. Então, quando você se casa, você vai para outra comunidade e sua mãe fica na comunidade onde ela estava. Mas essa relação de parentesco, ela não é só com pessoas. É também com plantas e com o mundo mineral. Então, chegando lá na outra comunidade, você vai ter uma mãe. Aí é que tá. É porque essa relação não é exatamente biológica, ela é cultural. Você vai ter pessoas que são suas mães. Você vai ter árvores que também podem ter esse parentesco de mãe. E pensando em violência doméstica, que acontece em todas as sociedades, no caso de necessidade, se você correr para sua mãe, seu marido não pode chegar a menos de 100 metros de você. Então, você pode, se sua mãe for uma árvore, você pode ir lá e procurar auxílio na árvore, né? Então, assim, são coisas que parece que não têm consequências, mas tem consequências, no final, tem consequências sociais grandes. A outra coisa é que eles dividem a terra como se ela, entre preto e branco, né? E parece um tabuleiro de xadrez. Então, uma terra escura, ela é cercada por terras brancas, e por aí vai. Então, eles não têm... eles não brigam por terra, porque uma pessoa de uma terra escura não pode morar numa terra branca, e vice-versa. Eles brigam por outras coisas, mas por terra eles não brigam. Então, eles foram criando ao longo de milhares de anos essas relações, e isso tornou uma sociedade extremamente estável, um grande conhecimento sobre o que está acontecendo ao redor deles. A gente viu ano passado a Austrália queimando, com milhões de animais morrendo, aquele desastre. Antes do Covid, foi o maior desastre. Depois veio o Covid, que foi um desastre maior. Em parte isso acontece na Austrália porque não se ouvem os aborígenes. Os aborígenes, eles praticam a coivara, o que a gente chama de coivara no Brasil, para não deixar que se junte muita madeira, né, e muitas coisas que possam pegar fogo. Então, quando os colonizadores ingleses chegaram e mudaram todo esse sistema, o que aconteceu é que começou a juntar grandes florestas, né, muito o que eles chamam de bush, arbustos, e quando pegou fogo em tudo, né? Se eles tivessem praticado a coivara tal qual eles têm feito nos últimos 60 mil anos, talvez a situação fosse outra.
Sorry, Claire. I was talking about how the Aboriginal can manage the wood, and they would not have like very big wildfires like we had last year in Australia. If we could listen. No, that's right. That's right. So, Just Thiago, thank you. I have now 2 people want to speak. So Jenny first, she raised her hand. So Jenny, and then I'll give to you, Claire, one question that came in the chat. Okay. Hi there, thank you. Thank you, Claire, for that presentation. It's super interesting. I personally work in Amazonia, here in Brazil. And so a lot of the things that you were saying about working with indigenous groups, I found really inspirational, and it's like a kind of model that we should all kind of be following. And I was wondering, because kind of to go back to that map, just like full of different culture groups, Aboriginal groups, I was wondering whether the archaeological sites where you work and also in other parts of Australia are kind of considered by these local groups to have been occupied or created by their specific ancestors. If there's like some like an archaeological site is there in a certain territory, and so like the group that inhabits that territory see that site as part of their group identity, or whether it's more of like a kind of shared identity, and what's the kind of relationship between like what role does archaeology and these sites play in terms of like maintaining these different identities? Okay, that is a complex question. So some of the sites are like the one with the breast. That's the ancestor in the land. Now that ancestor's travelled a long way, and many travelling, went thousands of kilometres in different directions. So in a sense, it's relational. You're seeing one site, but it's in relation to that person who's travelled to a whole lot of different country and different groups. So the identity is not shared identity, but linked. Some of the rock art is ancestors who put their body on the rock. Some of it was produced by people. Some of the ochre sites are the excrement, the poo of a cockatoo, of an ancestral cockatoo, and it's turned into ochre. Some of the stone artifact sites can be the fat of a dingo. So you're really looking at a landscape that people read in such a different way. So it's specific to their identity because that's their stories, but those stories of ancestors, most of them, those ancestors travel a long way, so it kind of bonds people as well. But you have Aboriginal people have particular rights, responsibilities to look after this site, because if they don't look after this site here, then another site related to that site, something might go wrong somewhere else. So when we had floods, massive floods in Katherine in 1998, people interpreted that as one of the tourist boats hitting the egg of the rainbow serpent, and all the water came out. So it's a different world to that European world. If I can ask like another sort of related question, like has archaeology played a role in kind of helping sort of defend territorial rights in Australia? Like I've no idea kind of history with that as well, because that's sort of starting to enter a lot here in Brazil now, like, you know, using archaeology as a tool to kind of help demarcate territories, and yeah. Well, we have native title laws here, and people have to show that they've had uninterrupted links with these particular tracts of land in the past. And as part of colonialism, Aboriginal people were moved around and away from their country, but archaeology has been a really important tool in showing those links and helping people get native title.
So if you email me, I can send you some resources on that if you like. Thank you. I might just do that. Thanks a lot. I'll put my email in the chat list. Okay, thank you, Jenny. So, Claire, a question that has come is related to gender spaces that you mentioned. So, Professor Erica wants to know a little more about these spaces. If there is like an hierarchy, and or if there are forbidden spaces by age or by gender. Yeah, there are forbidden spaces, many forbidden spaces. So I can't walk around the land by myself. I always have to have somebody with me, a senior Aboriginal person with me to make sure I don't go to a place that's forbidden. And if you think of the landscape as a living landscape of those ancestors still living in the present and in the land, if you go to the wrong place, they might make you sick. They might knock you off. They might kill you if they don't like you. So it's really to keep you safe. It's to keep everybody safe, but it's to keep you safe too. There are men's sites that women can't go to. And there's a rock art site that is a woman's site that it's open to normally, but when ceremonies are on, it's closed to men. And there's a painting there. If men look at that painting, it would make them sick. So men go there very carefully. They go there when that's open, but they're very careful. Okay. So it's very gendered. The landscape is gendered, but not can't go anywhere. Just regarding age. Well, little kids can go where their mothers can take them, but really, no. There's a lot of control is in age. So, you kind of grow into being able to go to places, and for men in particular, they'll have initiation ceremonies where you have to get, which are age graded, they happen at different ages, and you have to have that knowledge to go to some places. Absolutely. So it's really around knowledge, which comes with certain ages. Yeah. Okay, thank you so much. And there is another question, wondering if there is any kind of heredity relationships in the communities. Yeah, royal family. Think of the royal family, and that's it's all inherited. So you're born into the family. Everybody's family has some land, but at Barunga, the Bugala clan lands, the traditional owners, their children, their grandchildren, their great-grandchildren are the people who are in charge. Thank you so much. It's just, and people will say, it's just like, I'm just like the Queen. This is my land. This is just like the Queen. And that's how it works. It's inherited. You can't uninherit, the Queen can't uninherit her, Prince Charles's children can't say, I don't want to be Prince Charles's son anymore. They might say, like Harry might say, I don't want to live that life, but he can't uninherit himself in a way. Yeah. Okay, thank you so much. Mais alguma pergunta? I have one question. I was wondering how, let's see how I put it. What percentage would you say, how engaged is academia in Australia, the universities, towards that kind of research and work that you do? I mean, do you feel like you have a whole group of researchers working, or you feel more like a lone wolf?
No, I'm not a lone wolf now. Okay. Maybe when I started off, because I wanted to learn from community people, so I was learning from them. But that's 30 years ago now. Aboriginal people have become quite powerful in Australia, and if you don't, so they will often determine the archaeologists they want to work with. So in a consultancy, they'll say, no, I won't work with that person. And that's it. That person's not working with them. Or they'll say, I only work with that person. So there is Aboriginal people have power to choose who they want to work with often. And so that encourages people to do that kind of community work. But there are people who do straight science archaeology, like, not a lot in my department. I think pretty well my department is like community archaeology. But there's still, you can't publish without permission really. And it's not even that there are laws, it's that there are conventions. And so it would be a terrible thing if you publish and then the people you published about wrote to the publisher and complained. So it's really, it's more of there are codes of ethics, but it's kind of like a way of doing it, and it's a good way of doing it. So you can see, it's more pleasurable, really. So no, I'm not a lone wolf. It's a real movement. Right. Thank you so much. Viviana, você tá aí? Tô aqui. Parecia que você tinha saído. Não, é que caiu a... Eu achei interessante. Quando você mostrou aquele cartaz com Asterix e Obelix, quer dizer, eles se ligam mais que essa coisa dos galos, né? Mas, quer dizer, uma ligação com a França, tem aí alguma ligação? Não, é que os povos, os galos são considerados... Então, é que o Asterix e Obelix é a grande referência francesa, né? Sim, claro, sim. Mas é que são, eles identificam essas imagens com os celtas, né? Porque eu acho... Então, é uma apropriação totalmente sem cabeça, assim, feita... Eles estão desesperados estavam, né? Porque agora, como eu já falei, o discurso mudou. Mas eles estavam desesperados para encontrar ancestrais muito diferentes dos italianos que se reconhecem historicamente herdeiros do Império Romano. Sim, e o lema deles, principal, da Lega Nord, era Roma ladrona, né? Então, imagina, eles não se reconheciam de jeito nenhum não se identificavam como como é que fala, sucessores, não sei, dos romanos, né? Então, eles foram procurar lá onde não tinha nada a ver. Eles acham que os celtas moraram no norte da Itália, mas não é exatamente assim, né? Então, é interessante, é um fenômeno muito interessante. Eu acho que, apesar da minha fala ser muito diferente da fala da Claire, né, muito, mas, no fundo, eu vejo uma mensagem, que é a responsabilidade do arqueólogo, do historiador, né, quando a gente nos engajamos, né, com a nossa disciplina, né, a questão da responsabilidade do pesquisador, né. Viviana, achei seu trabalho muito interessante, me lembrou o trabalho do Gleidson José da Silva, de doutorado, porque ele faz uma análise do governo de Vichy, de usos do passado, quando que naquela época eles ressuscitaram esses heróis gauleses, celtas, e falaram da figura do Asterix e Obelix.
Eu pensei como a Cris, que se não havia uma influência francesa aí também, né? E é uma linha que está crescendo bastante no país, com alguns colegas orientando sobre esses temas. Então, eu achei muito interessante. Tem alguma coisa também de arqueologia no trabalho dele, mas ele não é arqueólogo, né? Mas muito legal. E sobre sei, pode falar. Não, digo, essa é uma questão realmente que eu abordei do ponto de vista da arqueologia dos símbolos, né? Mas sim, uma temática muito questionada pelos historiadores, inclusive tem teses sobre o assunto. Ele fala sobre o herói, não sei se a pronúncia está correta, Vercingetorix, Vercingetorix. Isso, ele fala disso. É bem interessante o trabalho dele também. E sobre o trabalho da professora Claire, eu acho interessante, Claire, congratulations for your wonderful lecture. Brazilians practically don't know anything about Australia and Australian history and archaeological things. And it's very interesting for all of us to listen different kinds of subject here, because we are very open to acquire new subjects about the countries, archaeological things, and ancient history things. We don't have any problems about to acquire different subjects. Very good. Congratulations. It was wonderful. I think we are going to close. I think we are going to close your little congress wonderfully. So, Professor Claire, there is another question regarding how the Aborigines deal with death. What funerals are like, if you have been able to participate in any such ceremonies, if you could. I can send, yes, I can send a paper which we've just published on graveyards, recording the graveyards, which came out like yesterday. So it's, maybe if I send it to Tiago and he could send it around if he wants. Sure. People are Christians now. A lot of people are Christians where I'm working. So people have a Christian burial, but there's Aboriginal aspects to it. So they might, sorry, there's a lot of dogs in my house. So they might be smoking the coffin, and they'll have a bit shade. I mean, yeah, so we're definitely part of that. We're part of the community, so we're expected to go, and sometimes we'll be told this funeral, somebody's died, and they'll expect us to go up there for that funeral. And some of the times we have to, really have to. Thank you so much. Yes, and people are asking for the paper, so if you can send it to Tiago, then through Viviana, for the students interested. I can send a couple of papers. Okay, yep. Lovely, thank you. Muito bem, mais alguma pergunta? Algum comentário? So maybe Viviana, you want to say some final words? Margot, eu acho que a gente pode fechar a mesa, o evento. O Tiago talvez esteja ocupado. Ah, tá aqui, pronto. Abre, por favor. Bom, o microfone, Tiago. Eu gostaria de agradecer a todos os palestrantes que participaram desse nosso primeiro evento do Lab.Arque, com o apoio do G.LEIR. Agradecer você, Viviana, mais uma vez, por trazer pessoas tão interessantes, ao Tiago,
além da simpatia, de um conhecimento ímpar, você vai para o céu, Tiago, porque você respondeu até perguntas sobre a arqueologia medieval do Camboja. Então, acordou de madrugada para nos ajudar. E vou deixar para você falar do convite à publicação, Vivi. Tá. Graças à professora Margarida, a gente conseguiu combinar com a revista Caminhos da História um dossiê que vai reunir as palestras, né, do evento. Contamos poder já sair, né, com essa publicação no primeiro semestre do ano que vem. Então, vocês vão poder, além eu lembro que já estou subindo todos os vídeos, as gravações no YouTube, então, além desses recursos, vai ter também esse dossiê. Então, eu agradeço todos que participaram até agora, principalmente, né, os palestrantes, dos ouvintes, né, os fiéis que chegaram até aqui hoje. Agradeço muitíssimo a professora Claire Smith. Professor Smith, I thank you very much. I loved your speech, and I imagine it's very, very early for you this time. I don't know, it's early morning. Então, so very, thank you very much. Agradeço o Tiago, coitado. Ele realmente acordou muito cedo. Agradeço também por ter trazido a professora Claire e a doutora Sarah. Cris, muito obrigada pela mediação da mesa, da coordenação. Enfim, eu espero poder contar com todo mundo de novo para um próximo evento, espero o ano que vem, quem sabe. Vivi, chegou aqui uma pergunta, como que as pessoas vão ter acesso aos vídeos? Eles estão abertos no canal YouTube do Lab.Arque. Tem o link na página Instagram do Lab.Arque. Eu amanhã vou subir as duas gravações da semana passada.